Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus. A paz, Senhor. Louvamos a Deus pela graça e bondade do Senhor, privilégio de estar mais uma vez na casa do Senhor. Vamos ler Lucas capítulo 7, o Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Lucas. Lá no capítulo 7, vamos ler a partir do verso de número 24. E tendo-se retirados os mensageiros de João, começou a dizer à multidão acerca de João: que saístes a ver no deserto? Uma cana abalada pelo vento? Mas que saístes a ver? Um homem trajado de vestes delicadas? Eis que os que andam com preciosas vestiduras e em delícias estão nos passos reais. Mas que saístes a ver? Um profeta? Sim, vos digo, e muito mais do que profeta. Este é aquele de quem está escrito: eis que envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará diante de ti o teu caminho. E eu vos digo que entre os nascidos de mulher não há maior profeta do que João o Batista, mas o menor no reino de Deus é maior que ele. Nem podeis aceitar. Aqui Jesus faz menção a profetas também do Antigo Testamento. Isso que Jesus falou a respeito de João, o profeta Malaquias também no capítulo 3 e no verso 1 falou essas palavras: eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá o seu tempo, o Senhor a quem vós buscais, e o mensageiro da aliança a quem vós desejais, eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Mesmo o profeta, mais adiante também no capítulo 4, no verso 5, Malaquias também disse: eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. O profeta, grande profeta também Isaías, no capítulo 40, no verso 3, falou palavras semelhantes: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai no ermo veredas ao nosso Deus. Então Jesus estava se referindo a esses profetas ao falar de João para a multidão que ali estava, curiosa. É interessante notar que esse período era semelhante, ou talvez mais grave, do que o tempo do profeta Samuel. Quando Deus levantou o profeta Samuel, todos conhecem aquela história da Ana que chorava por um filho, e Deus deu a ela o menino após ela fazer aquele voto, e ela entregou o menino para ser criado no templo pelo sacerdote Eli. E lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 3, diz que não era frequente as visões. O primeiro diz que a palavra de Deus era muito rara naquele tempo, muito rara a palavra de Deus, e também as profecias ou profetas. Era um tempo de crise espiritual, os dias de Samuel. Então Deus levantou naquela crise espiritual, levantou a Samuel, um profeta com uma tríplice missão ou ministério, profeta, juiz e sacerdote. Ele foi também o profeta da transição do período dos juízes para a monarquia. Foi ele que ungiu os dois primeiros grandes reis de Israel, Saul e depois Davi. Então Samuel foi levantado nesse tempo de crise difícil. Eu digo que os dias de João Batista eram um pouco pior, possivelmente, pelo que temos da Bíblia e também da história. Por quê? Nos dias de João, foi o primeiro profeta após o chamado período interbíblico, aproximadamente 400 anos ou um pouquinho mais, chamado de silêncio de Deus. Depois do último profeta do Antigo Testamento, Malaquias, até João Batista, um período de aproximadamente 400 anos.
Então, nos dias de João Batista, podia dizer semelhante a Samuel. Era rara a palavra de Deus e não tinham visões do Senhor, como fala de Samuel. Então, nessa crise também complicada e difícil, e está registrado em Mateus 3, verso 1, que diz que naqueles dias apareceu João. É interessante essa palavra, né? Apareceu João, o Batista, pregando no deserto da Judéia, nas imediações do Rio Jordão. Apareceu lá ele pregando. Você imagina, depois de 400 anos sem profeta, um silêncio, como diz, de repente alguém começa a profetizar e a pregar. E o povo começa a deixar a sinagoga, o templo, e começa a ir lá para o deserto para ouvir João. Lá para as margens do Jordão, embaixo do mar, sentado numa pedra, no lugar de pau, e deixa o conforto do templo e vai para lá ouvir o profeta. Isso já nos ensina também algumas coisas, que o povo vai onde está a presença de Deus. Tinha curioso, como hoje também tem, né? Tinha de tudo. Tinha os interesseiros, como hoje também tem. Mas o povo começou a deixar, e gerou o ciúme e a inveja nos sacerdotes, nas lideranças. Porque o povo era obrigado a estar no culto. Você imagina a cena. Em Israel era assim, o povo era obrigado por lei a estar nas festividades, nos eventos e tudo. Era obrigado, sob pena de condenação, de morte, da perderante, de tudo que a lei previa. Então era um culto que era obrigado a estar. Mas aí o povo larga isso e vai para o deserto ouvir João, o Batista. Porque fazia 400 anos que não levantava um profeta. Então a curiosidade e a coisa aí, o impacto disso era muito grande. Chamava mesmo a atenção. Nesse movimento, foram até lá muitos, diz ali, muitos da liderança. Saduceus e fariseus foram lá também para ser batizados por João. Os evangelhos dão detalhes diferentes. Se você olha Lucas, diz algumas coisas, Marcos e Mateus de outra maneira. Os três evangelhos falam. O Mateus diz que ele xingou o povo, xingou na nossa palavra, né? Diz que a multidão veio e ele disse, raça de víbora. Mas aqui Lucas diz que quando chegou os saduceus e fariseus, ele disse para esses, não foi para o povo. Detalhes de um evangelista para outro, que a gente nota no evangelho para outro, mas não há contradição não, tá? Lucas, melhor, foi mais específico ao dizer que quando veio muitos dos fariseus e dos saduceus para ser batizados, olhou para eles e disse, raças de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Em Mateus 3, no verso 1 até o verso 17, temos essa palavra, essa história, essa pregação, aí todo esse comentário. Mas aí está esses detalhes que nós estamos falando. Então você imagina o impacto daquilo ali. O povo era um povo necessitado e carente, João pregando arrependimento e batizando. João estava fazendo isso, todo esse trabalho. E é esses líderes. Por quê? Porque esses líderes eram aqueles fariseus e saduceus, eram os principais, vamos dizer, o partido dentro do Sinédrio, que era o Supremo lá de Israel da época, né? O STF, vamos dizer assim. Os fariseus eram aqueles radicais conservadores da lei ao extremo que impunham leis e mandamentos e regras insuportáveis, porque Jesus disse, vocês atam um fardo pesado, põe nos ombros do povo, mas vocês vêm com o dedo e querem mexer. E os saduceus eram os mais ricos, mais influentes do dinheiro, mais incrédulos, não eram tão espirituais das coisas, e era o pessoal do sacerdócio, certo? Os sacerdotes eram dos saduceus. Mas nos dias de Jesus, o sacerdócio do templo virou um cargo político que era negociado com o imperador romano. Entendeu por que eu disse que os dias de João Batista podiam ser pior do que os dias de Samuel? Por causa disso, entre muitas coisas. Então é nesse meio que diz a palavra, e apareceu João Batista pregando. Dá aquele impacto, vai tanta gente para lá e começa esse grande movimento. Então assim, veja bem, semelhante a hoje, há muita gente que sai correndo atrás de profetas. E a crise de hoje não está muito diferente, pelo menos é o que eu entendo. E às vezes nós criticamos quem sai em busca de alguma coisa, enquanto devia criticar nós mesmos. Porque aquele que sai em busca de alguma coisa,
Você diz para ele, lá na esquina tal tem um profeta, lá na igreja tal tem profeta, ele corre para lá, porque é um povo vazio, necessitado, de alma seca, cheia de problemas em busca de soluções. Muitos são, tem os curiosos também, mas a maioria é isso. E não encontrando o verdadeiro onde deveria encontrar, porque a geração daquela deveria ter todo o conforto, todo o ensino, toda a dureza da lei, mas a lei também tinha amor e tinha um pouco também de graça, embora o final da lei era outra, é chamada de aliança da morte. Mas no templo eles deveriam encontrar também a palavra de conforto e tudo, mas não tinha. Então quando ele tem um profeta lá para os desertos da Judéia, lá para o lado do Jordão, eles iam para lá, saindo de toda a redondeza até de Jerusalém, local do templo, iam para lá. São algumas verdades um tanto duras, mas que são realidades que nós devemos fazer uma autocrítica também. Se o povo não está com fome, não tem por que sair de onde está, só se for curioso mesmo, ou incrédulo. Mas o importante é que aquele povo tinha necessidade, porque o sistema religioso da época não mais satisfazia. Pelo contrário, se tornou um jugo insuportável. Então eles iam atrás, foram atrás quando começaram a ouvir um profeta, mas esse era o profeta de Deus, cumprindo tudo o que estava profetizado, como lemos aqui, que Jesus, ao falar de João, citou pelo menos esses 3 profetas que falamos aí. Essas 3 referências, certo? Mas aí vem uma coisa curiosa que, depois dessa introdução aqui, esse pano de fundo é que eu quero trazer aqui, foi essa expressão do verso 28 que lemos, de Lucas 7, o verso 28, que é o destaque hoje aqui. Quando Jesus disse assim: eu vos digo que entre os nascidos de mulher, não há maior profeta do que João o Batista. E a segunda expressão de Jesus aqui, que mexe muito comigo e não é de hoje, ele disse assim: mas o menor no reino de Deus é maior que João. Aleluia. Não pense aqui em algo vaidoso, orgulhoso do ego ou de soberba humana, não é isso, porque infelizmente isso é a corrupção do pecado na raça humana, que a gente fica querendo se medir. Isso é carnal, é animal, é condenável, certo? Quando a gente fica querendo se medir um pelo outro, eu sou maior, eu sou menor, eu tenho mais, eu posso mais, você tem menos, isso tudo é pecado, é obras da carne. Houve um momento em que os discípulos chegaram, aliás, a mãe do João e do Tiago foi para Jesus e disse: olha, arruma um lugarzinho para os meus filhos, uma à tua direita e outra à esquerda. Queria que isso, vaidade. Houve outro momento que os próprios discípulos estavam discutindo quem é o mais importante no reino, depois dessa conversa aqui, mais adiante. Quem é o maior, quem é o mais importante? Diz que estava a caminho de Cafarnaum. Chegando lá, Jesus, cada evangelho também relata com alguns detalhes diferentes. É coisa, é riqueza dos evangelhos, tá? Mas diz que chegando em Cafarnaum, Jesus disse: o que é que vocês vinham discutindo pelo caminho? Diz que eles ficaram com vergonha, porque a conversa dentro do caminho era quem de nós é o mais importante no reino. Aí Jesus disse: olha, o maior ou o mais importante, conforme a tradução, é o seguinte: é o último da fila, e é aquele que é servo de todos. Aí toma uma criança, põe no meio dele e diz: quem não se tornar como esta criança, não entra no meu reino. É tão curioso isso, gente. Eu sou nascido e criado no Evangelho, nascido em família cristã. Meu saudoso pai e mãe já eram crentes desde jovem. Então sou nascido e criado na igreja, Assembleia de Deus. Iniciei no ministério lá para o final de 79 e 80, quando casei com essa abençoada serva do Senhor. Só não fui porteiro de igreja, o resto tudo. Às vezes acumulando 2, 3 caras. O que eu quero dizer com isso? Eu vi muito esse negócio de pastores. Não, a minha igreja é maior que a tua, a minha cidade é maior. Quando eu era secretário, até relatório que eu fazia, eles alteravam para na reunião, prestação de conta, querer dizer que era mais que o outro. Então eu não estou falando aqui sem conhecimento de causa. Isso é animalesco e é grotesco, é carnal e é condenável. Então, não é disto, não é para satisfazer ego humano que Jesus está falando. Jesus está falando de coisas espirituais. E quando falamos nisso, temos também nas parábolas dos talentos, ou aquelas coisas lá, que Jesus, ao chamar a prestar conta, e disse: entra no gozo do teu Senhor, e tem uma das parábolas que diz: e a um foi dado o poder sobre tantas cidades, quer dizer, que no reino de Deus
nós teremos os galardão, conforme 1 Coríntios 3, e conforme Jesus falou em Apocalipse 22, meu galardão está comigo para dar a cabo segundo a sua obra, mas entendemos que no mundo espiritual e no reino vindouro de Cristo, haverá graus de autoridade, de posições diferentes de pessoa para pessoa, isso é galardão, mas lá não haverá esse sentimento animalesco que é entre nós, de vaidade, de orgulho, de se medir, se achar ou querer humilhar outro. Está entendido? Há uma diferença, mas o certo é que depois que os discípulos de João vieram ali e saíram, Jesus fica falando com a multidão e exorta eles sobre isso. O que vocês saíram lá do templo, lá da cidade, lá de Jerusalém, lá da sinagoga, vieram para o deserto, para a beira do Jordão? Vocês saíram para quê? Para ver um granfino? Não, os ricos, os poderosos de vestes finas estão lá nos palácios. Vocês saíram para o deserto para ver quê? Que tipo de gente? Diz que João Batista se vestia com a veste de pelos, com um cinto, né, coisa bem grosseira, e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Alguns dizem que esse mel silvestre era mel de tâmaras, aquela fruta muito comum lá. Então era um homem de uma maneira muito simples, muito rude, que não tinha nada de chique, nenhum tempo, nenhum conforto, não tinha ar, não tinha assento estofado, não tinha nada. Era lá no deserto, não tinha microfone, não existia nada disso, na verdade. Que vocês saíram? Um profeta? Aí Jesus diz: sim, vocês vieram ver um profeta. Aquele que Isaías falou, que Malaquias falou, entre outros, vocês vieram ver um profeta. Aí Jesus usa essa expressão que lemos: entre os nascidos de mulher, não há ninguém semelhante a João. Ele é maior que todos. E a segunda expressão que lemos, é curioso isso, maior no reino de Deus. Aí você vai lembrar, temos muitas histórias, Antigo e Novo Testamento, é o paralelo. Se você for para lá, você vai olhar Abraão lá em Gênesis, quando o Senhor chama Abraão, faz aliança e promessas. Abraão ficou conhecido como amigo de Deus, conforme Tiago, capítulo 2, verso 23, segundo Crônicas 20, verso 7, fala essa expressão de Abraão, amigo de Deus. Lá em Crônicas é curioso que o rei Josafá, cercado pelo inimigo, foi orar e clamar por socorro, e disse: Senhor, o Senhor deu vitória sobre todos os inimigos que habitavam esta terra antes, conforme o Senhor prometeu a Abraão, o teu amigo. E creio que é isso que Tiago faz referência, claro, séculos mais tarde, falando de Abraão, que foi chamado de amigo de Deus. Olha, é o único homem que eu conheço na Bíblia que é chamado de amigo de Deus, que Deus chama de uma terra estranha, diz: vai para um lugar que eu vou te mostrar, peregrinou por aquela terra de Canaã. O Senhor diz, depois o Senhor disse para ele: vou te dar essa terra para a tua descendência, vou fazer de ti uma grande nação, mas disse para ele: a tua descendência vai ser escravo num país estranho, mas depois eu vou salvar, vai ser escravo por 400 anos. Abraão creu, acreditou em tudo isso, foi chamado de amigo de Deus, mas ele foi pai de uma nação que nasceu na escravidão. Aí vem o João Batista, o precursor de Cristo, e tem o privilégio de anunciar: aí está o Cristo, o prometido, aquele que tirou o pecado do mundo, aleluia. Esse é pai de uma geração livre, liberta e não escrava. Então ele é um profeta superior. Tem outra palavra que diz que os do Antigo Testamento não viram, mas de longe acenaram ou abraçaram as promessas, as causas. Agora João Batista teve o privilégio de tocar em Jesus, batizar Jesus, ver o Espírito Santo em forma de pomba vindo sobre ele. Então não há profeta maior do que João o Batista, porque os outros viram de longe, mas ele viu de perto. Isso já nos alegra? Sim ou não? Ele tem o privilégio não de profetizar como os do Antigo Testamento, mas de apresentar Jesus para Israel, o prometido. Aleluia. Então aí ele é chamado de o maior entre eles. Outro personagem de grande destaque no Antigo Testamento é Moisés, um homem de muita paciência e tudo mais, né? Aquele homem que Deus usou para cumprir a promessa feita a Abraão, de tirar a descendência dele da escravidão, opera todos aqueles sinais, aquelas 10 pragas do Egito, aquela história toda.
estende o cajado, né, sobre o mar vermelho, o mar se abre, ele passa. As águas do mar eram amargas, ele joga um ramo do árvore, conforme o Senhor mandou, as águas saradas. E Deus vai fazendo esses milagres. Chega no outro lugar, não tinha água, e o Senhor diz: Moisés, pega o teu cajado, toca na rocha saiu água, se tornou um rio. É tão curioso que no segundo exemplo, no segundo momento, que o povo murmura por causa de água, o Senhor manda Moisés de novo pegar, mas não a vara, o cajado de Moisés, não pegar a vara de Arão. Porque a vara de Moisés, ou o cajado, simbolizava juízo. E feriu a rocha uma vez, que simbolizava Cristo. Irmão, tudo no Antigo Testamento nós temos que olhar, como diz Paulo, como um espelho. Lá é a sombra, aqui é a realidade. Então, naquele primeiro episódio de Moisés, o cajado dele era de juízo, foi para as pragas, para tudo mais, abriu o mar vermelho, matou os egípcios, tudo afogado, era uma vara de juízo. Então ela foi usada uma vez para ferir a rocha que simbolizava Cristo. Cristo foi uma vez açoitado pelos nossos pecados, pregado na cruz. No segundo episódio da rocha de Meribá, que faltava água, o Senhor disse: agora pega a vara de Arão, que representa a graça. A vara de Moisés, a antiga aliança. A de Arão profetiza sobre a segunda aliança, a graça. Então não era para ferir a rocha. Ele disse: pega a vara de Arão, aquela que está na minha presença, aquela que floresceu, e fala para a rocha. Mas Moisés, irado por causa da murmuração do povo, fere a rocha 2 vezes. Saiu água? Saiu. Fluiu água? Fluiu. Isso nos ensina outra coisa. Não é porque as coisas estão fluindo que Deus está aprovando. Deus reprovou a atitude de Moisés e disse: vocês não vão entrar, você não vai entrar na minha terra, porque você não me glorificou diante do povo. Não me glorificou diante do povo. Agora Moisés foi aquele que por 2 vezes teve 40 dias no Monte Sinai, envolvido na glória do Senhor, 40 dias. E por fim, quando ele desceu do monte, diz que o rosto dele brilhava como uma luz muito forte, a glória da primeira aliança. O rosto brilhava que o povo não podia olhar para aquela luz no rosto de Moisés, ele teve que colocar um véu. E Paulo diz que essa glória, essa aliança que veio em glória, mas era transitória, ela foi desvanecendo, porque tinha que entrar a segunda, da glória eterna. Aí você olha e diz: Moisés, aliança, a glória de Deus, mas agora vem Jesus e diz: João, o Batista, é maior do que qualquer profeta, qualquer um do Antigo Testamento. Como é que João é maior que Moisés? Porque a glória que estava em Moisés era transitória daquela aliança, mas João estava apresentando o eterno, aquele que veio para sempre. Aleluia. Uma nova aliança que não desvanece a sua glória, nem perde. Então por isso que Jesus disse: João é maior que todos os outros profetas. Na antiga aliança, o sacerdócio tinha que transportar uma arca, que nada mais era que um caixote de madeira revestido de ouro. Ele tinha uma tampa, que é uma lâmina de ouro chamada propiciatória. Ali tinha 2 querubins de ouro, um de cada lado. E ali a glória do Senhor repousava sobre aquele lugar. E dali ele falava com Moisés, Moisés falava com Deus. E depois os sacerdotes. Só que para transportar a arca, e aí muita gente se empolga e se emociona com a antiga aliança, e os sacerdotes transportando a glória do Senhor, só que eles não podiam tocar, a glória do Senhor era sobre a arca tinha 2 varal, um de cada lado, e 4 sacerdotes pegavam naqueles varal para poder transportar a arca coberta com uma cortina, um pano lá coberto, porque ninguém podia ver nem tocar. E a gente, quando fala disso, se emociona. O sacerdote levava a arca e transportava a glória do Senhor, não sei o quê. E vem Jesus e diz: João o Batista é maior que qualquer um do Antigo Testamento. E você, que é o menor do meu reino, ele é maior que João Batista. Por quê? Porque a glória daquela época era transportada na arca. Mas hoje Jesus disse: a minha glória está dentro de você, o meu reino está dentro de você. Onde você está, você transporta e leva a glória do Senhor. Aleluia. São verdades que ficam esquecidas. Existe no nosso meio a chamada falsa humildade.
que Satanás usa para oprimir muita gente. Eu sou pó, eu sou lixo, eu não sou digno, eu não posso, eu não sei o que. Isso é coisa do diabo. A pessoa confunde humildade com escravidão, com covardia. Humildade na Bíblia é você reconhecer que Deus é Senhor, é Pai, nós somos filhos e servos. Ele é santo, espiritual e nós pecador, carente da graça e da misericórdia. Isso é humildade. Se render a Ele, aos preceitos dEle, ao aviso dEle, ao apelo dEle, para receber Cristo como Salvador, entender? Isso é humildade. Humildade é você tratar o outro com respeito, com consideração que cada um merece. Isso é humildade. Agora, essa falsa humildade, eu não posso, eu não sou digno, sou lixo, eu sou isso, aquilo, não é de Deus não. Por quê? Porque a glória de Deus está dentro de você. Aleluia. O sacerdote, o sumo sacerdote, não tinha nem o direito nem de chorar em tempo de luto. Entende por que o Senhor disse: João é maior que qualquer um desses profetas, mas o menor do meu reino é maior que ele. Por quê? Porque no dia de Pentecostes o Espírito Santo desceu, não sobre uma arca de madeira, mas sobre o coração, a alma de cada crente encheu do Espírito, e ele não foi retirado e nem será retirado da igreja até Jesus. Aleluia! Entende por que é maior? Eu acho que a gente precisa levantar nossa autoestima, gente, na fé, na coragem, não naquela coisa dos coaches ministeriais hoje, né? Cheio dessas palavras positivas, de incentivo, não sei o que, essas coisas que tem hoje. Não é isso, não. Mas é fé na verdade, na palavra e na revelação do Senhor. Por que Paulo aos Efésios disse que nós estamos elevados nas regiões celestiais em Cristo Jesus? Os da antiga aliança não tinham essa posição. Eles ouviam falar, diz que de longe saudaram, mas não puderam tocar. Mas João tocou, João revelou, João viu. E depois de João, o Espírito desceu e encheu a igreja, veio fazer morada no coração do crente. A glória do Senhor está na igreja, no coração do crente, no salvo. Aleluia. Entende por que ele disse: este é maior? Aleluia. O menor do meu reino é maior que João Batista. Provérbios 4,18: mas a verdade do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. A glória de quem? A luz de quem? Do justo. Só que quando você olha justo na lei é uma coisa, na minha nova aliança é outra. O justo na nova aliança é aquele que foi lavado pelo sangue de Cristo e justificado pela obra dele na cruz. Esse é o justo, é eu e você. A gente às vezes confunde as coisas. E uma das coisas curiosas e que muita gente prega é sobre Davi. E a gente só realça as vitórias de Davi. Venceu o Golias. E alguns fazem um sensacionalismo em cima. Era o coitadinho, era o humilde, era não sei o que, era desprezado, era rejeitado. Tem tanta coisa fora da Bíblia. A Bíblia diz que ele era de boa aparência, era um jovem bonito, né? Era forte de palavra, sisudo, era forte de palavra, era de coragem, era guerreiro. Não é aquele que alguns pregadores trazem taxam ele como um coitadinho, miserável, sofredor, desprezado. Aí todo mundo que está sofrendo algum tipo de preconceito, uma coisa, acha, esse Deus é para mim também, porque eu também sou um coitadinho. Tanta coisa errada. Aí você olha assim: mas se não veio, o Senhor não disse: achei a Davi, homem segundo o meu coração. Então ele era perfeito. Não é assim que nós pensamos? Ele era perfeito, um homem segundo o coração de Deus é um homem perfeito. Mas você vai olhar os piores tropeços e que vergonha, quanta coisa que Davi fez. Aí Deus vem para Atos, onde fala essa palavra, no capítulo agora, disse assim: achei a Davi, meu servo, homem segundo o meu coração. Por que segundo o meu coração? Porque executará toda a minha vontade. Aleluia. Ele era segundo o coração de Deus, não é porque ele era um homem perfeito, mas é porque ele executar toda a vontade de Deus. Você vai para o Antigo Testamento, nós temos lá Saul, que perseguia Davi. Aí quando você chega no Novo Testamento, nós temos Saulo, que é a mesma palavra Saul, e da mesma tribo de Saul. Perseguia o descendente de Davi, tribo de Judá. E Saul era Benjamim. Então Saulo ou Saul, que é o mesmo nome, a mesma raiz,
filho da mesma tribo, perseguia o filho da mesma tribo. Mas lá Davi venceu, e na segunda o filho de Davi, Jesus Cristo, venceu também. Nunca o inimigo perdeu. Mas porque segundo o coração dele? Porque fará toda a minha obra, toda a minha vontade. Saul adorava sacrifício, mas não cumpria a vontade de Deus. Davi, com todos os seus tropeços, executava tudo que Deus mandava, tudo que era ordem de Deus. Entende? Aí nós olhando todo esse quadro, todos esses personagens, olhando para essa palavra de Jesus, não tem como não ficar intrigado. Você saiu ver um profeta? Sim, João. Não há ninguém nascido em mulher semelhante a esse homem, ele é o maior que todos. Mas o menor do meu reino, ele é maior que ele, aleluia. Ele é maior que ele. Então não é perfeição na sua vida, mas é conversão e disposição em fazer toda a vontade de Deus. E como foi o filho de Davi, descendência, Jesus Cristo veio e cumpriu todo o propósito de Deus. Toda a lei se resume e se cumpre em Jesus Cristo. Cumpre-se nele. Então, semelhante a Davi, ele cumpre toda a vontade do Senhor. Então as veredas do justo vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Eu não sei se Paulo, os filipenses, você estaria lembrando desse provérbio, que era anterior, é claro, mas ele disse: tenho por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo. Você não glorifica Deus? Glória a Deus! Que hoje Ele está trabalhando para nos aperfeiçoar um passo mais, um pouquinho mais. Que até o dia em que Cristo voltar a buscar a igreja, Ele estará trabalhando no aperfeiçoamento da nossa vida. Essa palavra é para acrescentar nossa fé. Aleluia. De que você não é qualquer coisa nesse mundo. Você transporta a glória do eterno. Por isso eu disse, você é maior que João, porque ele foi o profeta também da transição, da antiga aliança para a nova aliança. Malaquias foi lá 400 anos antes, o último profeta do Antigo Testamento. João foi a transição do Antigo para o Novo, apresentou o Messias. E você diz, mas como assim? Você vai lá para o Antigo Testamento, Deuteronômio. Moisés lá na lei disse assim: o Senhor levantará um profeta semelhante a mim, no meio de vós, a ele ouvirei. Moisés foi o único legislador do Antigo Testamento, e no Novo Testamento só Jesus é legislador. Mudou a lei do Antigo para o Novo, mudou de sacerdote, conforme Hebreus, mudou o sacerdócio, mudou a lei. Então Jesus é um profeta segundo Moisés. Moisés disse: um semelhante a mim, porque só ele tem o poder de mudar a lei. E ele veio e mudou na nova aliança. Tanto que Pedro, na sua primeira pregação, em Atos 3, quando está pregando e falando de Jesus, esse é Jesus que vocês rejeitaram, que vocês crucificaram, mas esse é aquele que Moisés falou: do meio de vós levantarei um profeta, a ele ouvireis. Aleluia. Deveis ouvir. E quando você estuda o livro de Hebreus, a carta aos Hebreus, você vai ver que tudo lá é superior. Aliança superior, sacerdócio superior, ministério superior. E Efésios que nós estamos em regiões elevadas em Cristo. Espero que tenha aumentado a sua fé hoje, a sua firmeza. Espero que a sua alma esteja alimentada esta noite com essa palavra. Não recue, não desista diante das lutas e provas, que os dias estão complicados e poderão, com certeza, piorar. Nos dias de crise, como falei, Deus levantou Samuel. Na outra crise pior, levantou João Batista e apresentou Cristo. E Cristo é a solução. E agora o Senhor está sobre a igreja. Estamos em tempo de crise, é tempo dos profetas, como João, se levantar. Igrejas, ministérios, no poder e na unção, para fazer frente ao mal crescente, mas sustentar a verdade. Amém? Deus abençoe. Oramos.